irmão. Prazerzão. Senta aí. Ó, espero não engasgar, tá? Que coisa você dá Eu espero também. Você sabe fazer a manobra lá de desengasgo? De socorro? É. Opa, vambora. Só que não vai me encoxar, hein, irmão? Tô contando contigo. Não, profissional aqui. Bem, deixa eu só anotar seu nome Beleza. e o seu negócio aqui, daí eu como com paciência. Pode Legal. falar. Luiz Luiz. Bacarinha. E qual que é o seu negócio, Luiz? Social Zap. Social Zap. Explica um pouco dele, por favor. Legal, cara. A Social Zap, ela parte do princípio do problema que a gente quer resolver, né? Hoje, a maioria dos empresários, especialmente donos de ótica, que é o pessoal que a gente atende hoje, eles focam muito em atrair novos clientes para a empresa, para tracionar ali as vendas. E esquecem que é até 25 vezes mais barato vender para quem já é cliente. Então, o que a gente fez? A gente criou uma régua de pós-venda por WhatsApp para captar o feedback, gerar recompra e também indicação boca a boca. E é focado em ótica? Hoje é focado em ótica. Porque, na verdade, assim, a Social Zap nasceu de uma outra experiência, né? A gente nasceu para atender restaurantes. Só que a gente acabou atraindo um cliente específico que tinha 8 óticas. E no decorrer ali a gente começou a atender ele começou a ter muito resultado com o que a gente fazia para ele. A gente fazia automações em geral, implantamos CRM para ele, implantamos o pós-venda. E ele começou a se destacar na franquia que ele faz parte. E outros franqueados começaram a perguntar para ele o que ele vinha fazendo. Então você começou em uma unidade Exato. E escalou para a franqueadora. Mais ou menos. Não, na verdade, a gente escalou ainda para os franqueados, outros franqueados, não pela franqueadora, né? Então, a gente hoje, atende mais de 300 óticas, com esse pós-venda. Aí a gente foi produtizando... 300? A gente foi produtizando ali os serviços que a gente entregava como automação. E nesse ano a gente decidiu focar somente em ótica, né, de janeiro para cá. E a gente está, então, trabalhando o pós-venda e a gente desenvolveu um novo produto agora também, que é um CRM de atendimento com inteligência artificial, que lê a receita, porque na ótica, para você comprar um óculos, você precisa de uma receita, né? E aí ela lê a receita e busca na tabela de lentes ali um orçamento específico de acordo com o seu grau, agenda uma visita, né? Então faz todo o trabalho ali de atendimento também, que era uma das dores do nosso público, né? Dono de ótica. Então, o que a gente abrangeu ali toda a jornada. Então, hoje, o único serviço que a gente presta a gente tem o tráfego pago gerando demanda, específico para a ótica também, a gente não atende outro tipo de negócio. O CRM com IA fazendo o atendimento, e uma vez que o cliente comprou, a régua de relacionamento pós-venda, com feedback, recompra e indicação. Tem uma coisa legal, Luiz, no que você está fazendo, que tem muito a ver com o conceito de Vertical AI. E vale a pena você ter isso em mente, porque isso faz o seu negócio ser percebido melhor do que eventualmente você imagina. Que é assim, todos os setores vão ter que ser disruptados pela AI. Todos, vão ser. Agora o ponto é por quem. E o fato de você ser focado é valiosíssimo. Valiosíssimo. Por quê? Você está combinando softwares com AI para atender uma dor de um nicho específico. Então você vai poder ser a referência de setor. Existem outras vertical AI que estão bombando por aí. Vou citar duas que vale a pena depois vocês estudarem e dar uma olhada também, Luiz, que uma é a Laís. A Laís é no setor imobiliário. Ela começou pelo WhatsApp, para atender ali de múltiplos portais e tal, ajudar, mas ela tem também outros projetos de AI por trás. Então é focada no setor imobiliário. Tem uma empresa que chama Brand, que ela é focada em vertical AI para restaurante. Então, estão surgindo empresas que a ideia é fazer barba, cabelo e bigode para um setor. O fato de você estar focado é valiosíssimo. Porque se você falasse, Juliano, estou fazendo um CRM, mas ele é genérico, você estaria num oceano vermelho, brigando com uma galera. Eu tenho atendimento por WhatsApp. É genérico, eu estaria brigando com uma galera. O fato de você ser específico te permite entrar em detalhes, como você falou, a receita. Assim, cara, na ótica, o orçamento, ele passa por uma receita, passa por características muito particulares. Mas esse é um exemplo de particularidade, deve ter um monte dentro do setor. Como você se propõe a debruçar dentro dele, você vai poder ter uma solução única, que ninguém vai conseguir chegar nem perto de você. Legal.
E eu tô falando sobre isso porque, assim, eventualmente, se eu fosse apresentar o seu projeto para o investidor, apresentaria como uma vertical AI no mercado de ótica. Vertical AI. Isso significa que lá no endgame, o que que você vai fazer, Luiz? Você vai resolver qualquer dor da ótica. Exemplo, ela pode ter problema de contagem de estoque. É isso que eu ia perguntar. Mas não agora, assim, agora você está super bem focado e você está entrando numa parte que é super valiosa, que é ajudar ela onde gera dinheiro. Uhum, Quase toda vertical AI começa onde está o dinheiro, que é no CRM, que volta e consome mais dinheiro, e uhum, atendimento, que é a porta de entrada. Então você ajuda na venda e na retenção através do uhum. CRM. Então você entra na porta do dinheiro. Só que o que acontece? Muitos outros problemas passam por dentro de uma ótica. Muitos outros. Muitos. Você eventualmente vai poder se debruçar sobre eles. Mas o ponto de partida de um vertical AI é receita. Foi o que você fez. Entendi. Uma das coisas da gente ter virado essa chave para focar somente em ótica é que um dos meus sócios, que era nosso cliente no início, identificou essa demanda e a gente se tornou sócio, né? Na época ele era meu cliente. E aí ele falou: Luiz, tem uma demanda aqui, e se vocês entrarem comigo, a gente cria uma nova empresa e entra de cabeça nisso daqui. E foi muito assertivo, porque a gente passou a acessar não somente a experiência dele, né? Ele tinha 8 óticas na época, hoje ele tem 10. Hoje ele está com 8 anos, se eu não me engano, de experiência também no ramo. E um acesso a um networking que ele já tinha, né? Com franqueador, com fornecedor, com possíveis parceiros, que fez com que a gente andasse por esse caminho. E aí você falando agora, né, da Vertical AI, eu entendo que vem muito dessa experiência dele, porque tudo que a gente pilota primeiro nas lojas dele, né? O laboratório e as lojas dele. E é muito focado em resultado, porque se não dá resultado para ele, não faz sentido a gente escalar, né? Então, a gente sai mesmo desse genérico, né? Luiz, eu curti uma coisa que você falou aqui, assim, teve um dos participantes aqui, que eu comentei com ele sobre é, trazer um cliente para ser investidor. Exatamente o que você fez. Uhum, Porque o que acontece? Essa ótica, esse cara não é um cara de tecnologia, ele não é um cara de startup, ele não é um cara, mas ele conhece de ótica. isso. Então, quando você apresentou a solução, deve ter brilhado o olho dele. Falou, caramba, isso aqui resolve uma baita dor. Então, muitas vezes, o primeiro investidor, pessoal, está exatamente em alguém que você já está servindo. Porque ele consegue ver muito valor no que você está fazendo. E ele vira um parceiro. Foi igual você Uhum, falou. Ele vira um laboratório de tudo que você quer testar. Ele é um cara que tem a visão do mercado, enquanto você pode se concentrar mais na visão de produto e tecnologia, né? uhum, E reforçar, por que eu falei sobre Vertical AI para ti, Luiz? Se você for olhar sob uma perspectiva dos investidores, eles estão em busca de quem serão os vencedores em cada vertical. uhum, Quem que é o cara que vai dominar o imobiliário? Quem é o cara que vai dominar o mercado de seminovos de carro? Quem é que vai dominar os restaurantes? Cada mercado tá em disputa. uhum. E os fundos hoje eles estão se perguntando assim, quem é o cara que vai resolver tal mercado? Então, se o mercado de ótica, eu não sei o tamanho dele, deve ser um mercado de 70 mil óticas mais ou menos no Brasil. você sabe quantos bilhões o mercado tem? Sim, 28 28 bilhões. bi? É. Então assim, ele já é um mercado que se enquadra na tese de boa parte dos fundos. O mercado de pet, se eu não me engano, é parecido. O mercado de pet, se eu não me engano, são algumas dezenas de bilhões e Uhum. viabiliza empresas bilionárias dentro do setor. Então assim, Isso era uma coisa que eu ia te perguntar, sobre o tamanho do mercado. O que você pensa, se isso é limitante ou não? pelo número de óticas que você falou, pelo tanto que ela movimenta, é possível criar um negócio muito, muito grande dentro. Agora tem um ponto que é provavelmente se debruçando em mais coisas dentro dele. Hum, Por isso que eu estou batendo no Vertical AI, assim, uhum, você conseguiu achar a porta de entrada, mas tem muitas outras coisas que esses caras precisam, muitas uhum, outras. Por exemplo, até em linha com o que foi conversado em outras conversas aqui, é, quando você tiver várias óticas, você pode ter um marketplace de ótica, que eu quero comprar um óculos, daí você vira ao invés da pessoa ir na ótica, ela entra no seu marketplace e lá dentro ela descobre qual ótica tem na sua cidade. É, uhum, eu quero comprar em Campinas, então quais são as óticas que estão lá dentro? Vão ter 3 opções. E daí eu posso navegar por elas e escolher uma. Então, você já entra numa linha de gerar demanda para ele.
Uhum. entendeu? Outra linha de receita. Mas, de novo, tomando cuidado para não perder o foco. Entendi. Agora, na minha visão, você está fazendo a coisa certa, que é a parte mais CRM Uhum. e atendimento. Tenderia a ficar um tempo fazendo só essas duas coisas que você está fazendo hoje, porque você já pode crescer muito fazendo mais do mesmo, Uhum. entrando em mais óticas, em mais redes, assim, tem muito espaço para você crescer, mas ao mesmo tempo eu já ia escutando muito o que essas óticas precisam em termos de sistema, que outras dores estão aparecendo, em especial voltadas com AI. Uhum. Que assim, o que a AI vai ajudar a vida de uma ótica nos próximos anos? Você pode ser esse cara, entendeu? Uma vez que você já tem um Entendi. relacionamento, você já tem a confiança dele, você já está lá dentro, então você tem tudo para ser. Sugiro que você estude essa tese de Vertical AI e use ela na sua abordagem, nos seus pitches para investidor. E eu, inclusive, no estágio que você está, eu já testaria isso. Uhum. Assim, tem gente que não está com a empresa preparada ainda, eu não recomendo, né? Fala, cara, não é hora. Mas no seu caso, é um caso legal de botar a cara a tapa. E ainda que você não vá levantar agora, não tem problema nenhum. Você vai colher feedback deles para Uhum. poder ajustar o seu negócio na direção certa. Legal. Até isso era uma coisa que eu ia te perguntar também, né? Sobre o momento certo de buscar investimento. Nem aí eu vejo que a gente tem muito a crescer, muito a escalar e às vezes tem ali alguns desafios comerciais em relação a isso, desafios também na operação. E aí, às vezes, o investimento, mas com acesso também, né? Aquele smart money. Queria entender qual que seria o momento ideal ali, na sua opinião, para buscar esse tipo de recurso e também aonde buscar, né? Como me inserir nesse... onde encontrar essas pessoas, né? Esses fundos para conseguir esses recursos. Ó, primeiro, respondendo a pergunta do momento, faz todo sentido, na minha visão, você já começar a O conversar. agora. Porque até porque, Luiz, tem uma coisa importante, assim, investimento, tem uma frase que é legal, assim, ó, busque conselhos quando você quiser investimento e busque investimento quando você quiser conselhos. Uhum. O que eu estou querendo dizer? Boa. As pessoas vão para o fundo querendo investimento, mas em geral o que elas recebem são conselhos. E daí quando ela está mais madura, ela vai buscar conselhos e aí ela recebe investimento. Entendi. O que isso significa? Nesse momento eu não acho que você vai receber dinheiro agora, Uhum. mas se você escutar alguns fundos, você vai perceber alguns comportamentos parecidos. Eles vão questionar os mesmos pontos. E daí, ao resolver esses pontos, que devem ser poucos, você já vai estar na mira deles de investimento. Porque as pessoas subestimam a importância de namorar com o fundo. Não é do tipo assim, você chega, já fala, vamos casar. Uhum. Assim, a pessoa acha que é assim, fala, eu vou precisar de dinheiro em, sei lá, março do ano que vem. Daí acha que em fevereiro vai bater na porta dele e fala assim, eu tô precisando de dinheiro. Tá aqui. Começa agora, daí conversa. Inclusive, a melhor conversa que existe com o investidor é quando você chega nele e fala assim, eu não quero dinheiro. Uhum. Eu gostaria de apresentar o meu negócio, o que eu estou fazendo, o que eu estou construindo, ver se eu estou no caminho certo e se você quer que eu te mantenha informado para quando eu for levantar eu te avisar. É bem diferente. É É totalmente... é o jogo da sedução aqui. Daí o cara vai falar assim, não, legal. Ele vai te analisar, fala, pô, legal o que esse cara tá fazendo. Daí ele vai falar, me mantém informado. Daí você já tem um lead quente de investimento. Para quando você for abrir, ele já conhece seu negócio, já sabe quem é você, já gosta da sua tese e já tá um passinho de entrar. Uhum. Entendeu? Então a minha sugestão é que no seu caso ele já começa a conversar. Já começa a conversar. Legal. Exato. E eventualmente posso fazer algumas pontes para ti. Só uma coisa, acho que não zeraram aqui, ó, o cronômetro, por favor. Acho. Aí, obrigado. E a outra coisa sobre o dinheiro, você tem toda a razão. Deixa eu só te mostrar um negócio aqui que assim tem a ver com quando, mostrar no quadro aqui, quando usar o dinheiro. O porquê do dinheiro, vai, talvez seja mais. Uhum. Deixa eu ver onde que eu aperto, acho que aqui. Boa. Ó. Eu mesmo perdi a caneta, para mim mesmo. Aqui. Eu sou ótimo. Vamos lá. Ó, o investimento, o ponto é o seguinte, inclusive como que chama a sua empresa, Luiz? Social Zap. Social Zap. Ó,
Imagina que a Social Zap, você já tem um caminho de crescimento, você gera algum recurso e consegue reinvestir ele. Com certeza. Então, imagina que você está partindo de uma base 100, sua empresa vale 100, 100 moedas. Daí o que acontece? Imagina que você consegue dobrar com a sua capacidade atual. Então, imagina que você dobra. Daí imagina que você de novo vai dobrar. E depois de novo você vai dobrar. Em 3 anos aqui, tá? Então, no primeiro ano você dobra, depois você dobra, depois você dobra. O que acontece? Isso aqui significa que você vai aumentar a sua empresa por 8, certo? Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Significa que você vai conseguir por 8. Porque 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. E desse seu negócio aqui vai sair de uma base 100 para 800. Agora, o que acontece? Qual que é o efeito de um investidor? E aqui entra no caso que eu acho, me parece que você está preparado. É se você conseguir com esse dinheiro aumentar o seu crescimento. Então, você não tem um produto inacabado, assim, o seu produto já está pronto e se botar mais energia comercial e destravar algumas coisas na operação, me parece que você cresce. Então, daí imagina que você, ao invés de dobrar, você vai triplicar. E daí com dinheiro de investimento, você consegue esse ritmo aqui, ó. Daí o que acontece? Esse daqui, ó, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, certo? Isso. Então aqui você cresceu, multiplicou por 8, aqui você multiplicou por 27. Agora quero ver se eu volto. Aí. Ó, o que acontece? O efeito do crescimento alavancado no tempo é muito bizarro. Daí agora você está falando que 100 vai virar aqui 2.700 unidades aí. É bizarro. E é doido porque, assim, tipicamente, quanto que você entrega para o investidor para ter o investimento? Chutando balde, 20%. Chutando balde. Quanto dá 20% disso aqui? Dá 540, né? 540. Daí só, a diferença dá 2. Olha só. No final aqui de. Ali, né? Hã? 7 mais 5, 2 ali, né? Dá 2.200 aqui? Acho que não, hein? 160, deixa eu ver. 200, tá certo, é porque foi um aqui. Tá certo. Fazendo ao contrário aqui dá 2.700. Ó, o que acontece? Olha esse número aqui versus esse. Porque eu descontei o valor que está no bolso do investidor, né? Se ele tem 20% do negócio, esse aqui é 80%. Essa é a sua parte. Olha que louco. Tem gente que fala que não quer receber dinheiro de investidor porque quer ficar com o bolo todo. Mas o que, assim, explicitamente falando, né? Você prefere ter, vamos dizer aqui, 2.160.000 ou 800 mil? O bolo é muito maior aqui. Mas isso só funciona, Luiz, se você souber transformar crescimento, 2 em 3. Porque se você chegar, vamos dizer que você não consegue, daí você vai ter 2, 2, 2, 2, daí você só vai ter um cara para dividir o bolo aqui. Ó. Daí 20% disso aqui dá 160. Daí você fica com 640, se não me engano. É isso aí. Aí você perdeu dinheiro. Aqui você jogou dinheiro fora. Aqui você fez besteira. Aqui você mandou bem. Ganhou. Então o ponto faz sentido? Na minha visão, me parece que sim, Luiz, porque você tem um produto bom, validado, você está com 300 óticas. Para você pular de 300 para 3.000, é uma questão de operação. Time de marketing, time comercial, eventualmente tunar o produto, integrar com mais RP, sei lá o que for. Mas assim, é fazer mais do que você já sabe fazer. Só que com o seu time hoje, você vai conseguir chegar em quanto de venda? Com mais gente no time, com mais dinheiro, tal, você consegue ir além. Então, me parece que a conta para você fecha. Legal. Entendeu? E para fazer isso acontecer, é aquilo que eu comentei, já começa a interagir com os fundos para ver quem se interessa. Eu acho que você está pronto já. Legal. Uma das coisas que eu vejo assim nesse mercado são as grandes redes. Tem grandes redes nela, né?
Como que você vê isso, cara? Puta, bom ponto, Ronaldo. Vou te falar que as grandes redes, elas tendem a ser mais para ruim do que para bom, né? Porque o que que acontece? Mercados pulverizados não tem dono. Uhum. Então você consegue chegar lá de igual para igual pro cara, tal, e você põe só e vai. Agora vai negociar com uma ótica que tem. Quanto que tem a maior? Sabe? Quantas unidades tem? Não, acho 5 que mil deve. também? Não, não, Chega. acho que não chega a isso. Deve ter umas 1.500, eu acho. Então, 1.500, assim, a hora que você senta para negociar esse cara de 1.500, ele já se sente o rei da cocada preta já. É, E ele vai tentar te espremer até onde não dá mais. é. Ele vai tentar chegar e falar, sei lá, digamos que seu preço é 1.000 por unidade. Ele vai querer pagar 200. Uhum. Ele vai te É. amassar num nível bizarro. Mas o que acontece? Se você já for a melhor solução do mercado, aí parte da força fica contigo. Uhum. Mais ou menos assim, cara, quer entrar, entra, não quer ficar fora, tal. Você precisa ter esse jogo de força aí. Então, por isso, eu nunca começaria por elas. Uhum. Eu ganharia força com as outras para depois chegar. Até porque a maior parte desse mercado, ele é de óticas pequenas, independentes. Sim. Né? As grandes redes têm, mas ela é eu não sei falar exatamente a porcentagem, mas não inviabiliza o nosso crescimento ainda no mercado. Importante você falar isso, Luiz, porque assim, muitas vezes a gente é enganado pelo kick da bola, né? Por exemplo, mercado de farmácia. As pessoas vê Drogazil para todo lado, Droga Raia, vê a Drogaria São Paulo, Pacheco e tal, e acha que o mercado são elas. Não Se é. limita a elas. Não é. Se você for olhar essas redes tudo aí, talvez tenha 20%, sei lá, do mercado. Não duvido que em ótica seja parecida. As grandes por aí. redes ficam com 20, mas é muito pulverizado. Uhum. E isso é bom. Só o que eu estou querendo te dizer é que, assim, comercialmente falando, é mais difícil negociar com rede. Sempre que eu negociei, eu presenciei isso, eu vi que ela joga com uma força que às vezes não faz, a conta não fecha. Uhum. Vai ser muito mais rentável para ti trazer 500 avulsos do que 2.000 dentro de rede. Uhum. Entendi. Então, vira um contra-incentivo para você. Agora, É. se você se tornar uma marca que uma grife, né, que você é o melhor na sua área e tal, aí eles vão ter que ceder e cair para dentro também. A gente já tem algumas redes, algumas conversas iniciadas, alguns pilotos já rodando com algumas dessas grandes redes, né? Mas a gente vê que realmente o varejinho, né? Falar com a ótica pequena, com o independente, ainda é a atração da empresa tá ali. E até isso daí é uma coisa que eu queria perguntar para você, né? Em relação a canal de distribuição e tudo mais. Hoje, nosso principal canal de aquisição é tráfego pago, outbound, né? Ligação fria mesmo, o vendedor ali, o SDR, BDR, trabalhando as ligações. E muito ainda que agora a gente tem explorado cada vez mais é network, né? Pelo meu sócio ali ter esse acesso ali legal a bastante gente do ramo e com parceiros estratégicos que fazem a indicação de leads para nós. Então, os parceiros não são parceiros implementadores, são parceiros que fazem a indicação. Olhando, né, essa estrutura de aquisição que a gente tem assim, na sua opinião, qual que você acha que é o caminho, talvez assim, que traria um crescimento mais exponencial para nós, pensando em um crescimento mais acelerado, né? Como que você vê isso, Juliano? Luiz, eu vou colocar uma perspectiva aqui, ó. E eu vou fugir do como que você perguntou. E você vai entender por quê. Quando você vendeu os 10 primeiros ali, você teve que ir na força bruta, no que você sabia, você foi indo. Na unha. Na unha. Normal. Depois você vai ganhando certa robustez e você foi aprendendo o que quebra objeção e tal. E tá funcionando. Você tá com um número relevante de lojas debaixo de ti e provavelmente o churn é baixo, né? É baixo. 4%. Show. Então, assim, Podia ser menor. Podia, sempre pode. Sempre pode. Mas qual que é o ponto? Você, então, o produto é relativamente, assim, o produto está resolvido e, de alguma forma, a venda, você achou um canal. Daí você vai falar assim, cara, mas como que eu acelero a venda? Uma coisa que eu tenho de recomendação para ti é que, via de regra, para você dar um próximo passo, se você quiser partir de 300 para 3.000, provavelmente você vai ter que atrair um tipo de profissional de growth que você ainda não tem dentro de casa.
E isso é muito importante ter essa consciência, porque assim, lá no gringo a gente estava, imagina que numa época estava investindo em marketing, sei lá, 200 mil, 300 mil, 500 mil por mês. Daí, sei lá, chegou em 1 milhão. A hora que a gente começou aí, puta, agora a gente vai ter que investir 5 milhões por mês, a envergadura do cara que pilota a máquina é diferente. E por mais que a gente tentasse crescer usando as mesmas bases, as mesmas lógicas, as mesmas pessoas, o negócio ia derrapar. Porque essa pessoa ia ter que se transformar em outra versão dela, que é uma versão mais sofisticada, porque quem deploy 1 milhão não é, ou sei lá, 500 mil não é o que deploy 5 milhões. Só que quanto de dinheiro ela vai perder com tentativa e erro? Quanto que ela vai de tempo levar até entender o que está acontecendo? E daí, se você for pensar na economia que você tem com erros evitados e o tempo que você poupa, esse profissional, por mais caro que ele seja, ele é barato. E aqui eu tô colocando a realidade do gringo, então imagina quanto que é você economizar. Se você evitar perder 1%, já pagou e sobrou da verba aqui. Então, 1% de eficiência já resolve, já fecha a conta. Pode ser que o seu caso você vai estar no meio do caminho ainda. Você já conseguiu de poucas vendas para algumas dezenas por mês, ou você deve estar nas dezenas por hora, Sim. né? E para você ir para centenas ou milhares de vendas por mês, talvez você precise de uma estrutura que você não tem. É. Aí vem a questão de investimento, até que eu estava falando antes, que é qual é o melhor investimento que você vai fazer? Talvez seja um profissional de marketing e vendas que já chegou aonde você quer chegar. Ele já conseguiu fazer um produto escalar nessa envergadura. E aqui tem uma coisa que funciona, é você olhar assim, que empresa cresceu bastante e você admira. Daí, você, assim, uma forma natural é você abordar essas pessoas. Lá no caso do gringo, a gente olhava assim, cara, quem que investe muito em marketing com eficiência no Brasil? É o Wildlife, que é uma empresa de games. Daí a gente não sossegou enquanto não tirou 2 caras de lá. Caraca. Vamos batendo lá até tirar. Sim, você pode falar, cara, sei lá, o CRM Bônus, essa empresa. Sei lá, você pode falar que é pode nem ser da área de software. Pode ser um cara que vende muito para ótica, mas, sei lá, vende outra coisa para ótica, que não seja software. Mas quem é esse cara que já conseguiu vender para milhares de unidades B2B que são fragmentadas? Quais as características do seu mercado? Quem é esse cara? E muito provavelmente ele já está no seu mercado, né? Muito Um cara que provavelmente. já vende para ótica, né? Que já tem esse know-how de como vender em escala para ótica. Isso, em escala para ótica. Que vende para ótica deve ter um monte de gente. Assim, agora, se você achar um cara que já conseguiu vender em escala, esse cara já vai ter os contatos, ele já vai ter as manhas, ele sabe aonde esse cara consome mídia, que mídia é mais performática. Às vezes você colocar numa revista pode não dar nada, mas pode dar tudo. Às vezes você fazer propaganda em rádio pode não dar nada, mas pode dar tudo. Esse cara já testou com o dinheiro dos outros, né? Daí você traz ele com um monte de conhecimento embarcado. E isso é uma coisa que a priori eu faria no seu negócio. Agora, só para não ficar sem a resposta assim, de como crescer, tem muito a ver com porque das práticas que você está falando, que são as práticas normais ali de captação de lead, de funil, dentre as coisas que você pode tentar é fazer uma triagem melhor. Às vezes pode ser que a triagem não seja boa. São como se fossem as etapas do funil. Você pode melhorar elas, né? Melhorar a captação, melhorar a triagem, melhorar o pitch de venda ali, quando você tem a oportunidade. Em geral, tem muita oportunidade aqui. Outra coisa também que é a questão de você fazer teste guiado e colocar o cara num onboarding bem próximo dele, porque no B2B, quanto mais próximo você ficar do cara ali, mais sucesso tem a implantação. Você falou do churn de 4, provavelmente parte desses é porque vocês não conseguiram dar atenção. Vocês não conseguiram ficar tão perto, né? Esses churns tem também um pouco relacionado ao ICP que veio, né? Por exemplo, Sim. muita gente, muitos cancelamentos às vezes é ótica em início de operação, e aí o comercial, né, fez a venda e tudo mais,
mas aí o pós-venda acabou demorando um pouquinho mais para poder dar um resultado em termos de volume e tudo mais. Ele tem que investir mais em aquisição naquele momento da ótica dele, né? Uma loja em inauguração. E às vezes também loja que fecha mesmo as portas, vende, passa, né? Tem muito isso no mercado, assim. Vendi minha ótica para outra pessoa, outra operação. E antes, quando a gente usava a API não oficial do WhatsApp, aí a gente sofria com bloqueios. Hoje, já há uns 6 a 8 meses, mais ou menos, a gente migrou todo mundo para a API oficial, aí a gente zerou o bloqueio. Acabamos tendo que fazer alguns ajustes ali no produto, né, em termos de proposta também comercial. Mas aí na API oficial hoje a gente é parceiro oficial da Meta, tudo mais. Então a gente tem uma entrega ali garantida e esse problema não gera mais churn para a gente, né? Mas é muito esses dois primeiros pontos que eu falei. A parte a loja em início de operação, às vezes não consegue sustentar ali E até para isso a gente fez também um produto onde a cobrança é variável, né? É similar à Meta, né? Que a Meta cobra por disparo, a gente também passou a cobrar de forma variável por disparo. Isso trouxe menos previsibilidade para nós, mas fez com que a gente também não sufocasse ali, às vezes, com uma mensalidade fixa, um cliente em início de operação. Isso está em validação ainda, a gente não... Porque daí você pode ganhar mais conforme ele cresce, né? Também, Você não precisa começar grande, né? Exato. A mensalidade é proporcional às vendas dele, né? Aos cupons que ele vende. Então foi uma estratégia também para a gente abraçar ali um mercado um pouquinho maior, né? Dessas óticas aí. Eu vejo que você está bem no caminho, viu, Luiz? Sobre a venda, uma coisa que vai fazer um tanto de sentido é você explorar cases, né? Porque provavelmente você deve ter transformado alguns desses negócios em faturamento, assim, que deve ter sido grandes cases que você, sei lá, aumentou 20, 30% de resultado. O quanto mais você conseguir usar dados na venda, não sei se você já tem conseguido bastante isso. Tem. A gente tem, na verdade, assim, imagina que a ótica entra e a gente imputa toda a base deles na plataforma, né, todas as vendas históricas dele, e aí a gente passa a olhar para a recompra, principalmente, que é um dos nossos indicadores principais, né? A curva de recompra, ela às vezes sobe ali 4, 5% em 2, 3 meses. Então, o cara vendia, às vezes, 8, 9% das vendas do mês dele era recompra, passa a ter 15, 18% de recompra, né? Então, a gente passa a ter esse histórico ali mapeado no dashboard da plataforma, tudo certinho. E sim, tem grandes cases, principalmente em termos de recompra, geração de oportunidade. Até, só para contextualizar, Juliana, esse CRM com IA nasceu, ele é receita, tal que eu te falei, justamente porque às vezes a gente gerava uma demanda no pós-venda que o cliente não conseguia dar atendimento. Então, aí agora a gente meio que fechou as duas pontas, né? Eu gero a demanda com o pós-venda, que gera muita oportunidade, né? E o CRM já faz o atendimento sem ele ter que depender do vendedor. Então, o atendimento você nem criou ele para o atendimento básico, mas para os que você... Mas ele faz o básico também. Mas não tinha entendido isso, mas a grande motivação foi o próprio CRM. A demanda que ele gera... Foi ambas as motivações, na verdade, né? Só que aí a gente viu juntar o útil ao agradável ali. Eu já estou gerando demanda. Às vezes a ótica trabalha com 1, 2 vendedores. Se esses caras estão no balcão, não tem ninguém dando atendimento no WhatsApp, né? E aí o atendimento com chatbot, antigo lá, robótico, ele não resolve a dor por completo, né? Ele só, vamos dizer assim, maqueia ali um tempo até que o vendedor possa dar atendimento. Aí já criando esse agente de IA ali dentro, ele consegue fazer todo o atendimento, agenda visita, agenda, às vezes, o exame de vista, né, em alguma clínica de confiança, enfim, tem ali as estratégias. Tem algum concorrente assim, aquele que às vezes tira um cliente seu, que te afronta mais de frente? Assim? Olha, o pós-venda, ele tem alguns concorrentes surgindo agora, né? Quando a gente começou, não tinha muito não. Inclusive os ERPs, alguns já estão oferecendo módulo com pós-venda, coisa do tipo. Tá. Mas a gente tem muitos parceiros, não digo muitos, mas alguns parceiros. A gente foi na feira, a maior feira do Brasil, né, que é a Abiótica, recentemente. Fizemos bastante parcerias ali com ERPs que às vezes tem um pós-venda, mas fala, cara, isso aqui não é o nosso foco, a gente oferece mais por questões de atender o cliente, mas a gente tendo uma ferramenta que funciona melhor, que entrega mais resultado, a gente caminha junto. Então, assim, não é o foco do ERP, mas ele se propõe a fazer, acaba virando... Às vezes eu ouço do cliente, né?
meu sistema já tem isso, já tem isso. E aí, às vezes, ele deixa de comprar com a gente para testar o do sistema dele, né? Então, a gente tem esse tipo de concorrência. Tem algumas outras plataformas que estão também surgindo agora, mas Você precisa se integrar com os RPs? Ou não é não, necessário? não é obrigatório. A gente consegue fazer na verdade, a importação do relatório do ERP. A gente só parametriza a planilha, o jeito que o relatório é exportado ali, e faz o upload no sistema para poder fazer os envios, né? Colocar esse pessoal na régua. Mas a integração Então ele torna a poderia experiência fazer de melhor. tempos em tempos, ele precisaria exportar de um lado e jogar para outro. Diariamente, o ideal. Diariamente. Ele exporta e carrega a planilha ali. Mas a integração a gente já tem com alguns sistemas, a gente já tem. Através de API, né, e tudo mais. Que é o mundo ideal, né? Mas os sistemas, às vezes, são um pouco burocráticos para isso e a gente não pode esperar por eles, né? Então a gente vai encontrando soluções ali. Tem muito RP que ele vai numa linha assim, eu quero fazer isso, mas nunca faz, assim, aquele Fica só famoso, travando. não caga nem sai da moita, né? Não resolve o problema do cliente, mas também não permite que você integre. Daí fica ruim para todo mundo, né? Exatamente. Ô, Juliano, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Ainda falando sobre investimentos, né? Você entende que, por exemplo, assim, os fundos, eles são. Porque assim, o que eu penso? Quando eu penso em smart money, eu estou pensando não só em gente com bons conselhos né, e dinheiro para acelerar, mas também pensando nos acessos, né? Você entende que, às vezes, procurar... Como que eu identifico, né, o fundo ideal olhando para o meu nicho? Né? Eu consigo identificar se as pessoas lá dentro têm esse acesso? É possível saber isso antes de... Consegui explicar a minha Conseguiu. Tem uma coisa, Luiz, que assim, se costuma falar mais de smart money quando é anjo. Porque quando uma pessoa física entra, dá para se dizer que o que ela aporta é muito mais valioso do que o dinheiro. Que em geral são fases mais embrionárias da empresa, então a pessoa aporta pouco, mas o conhecimento vale muito. Então no começo, anjo, se fala muito em smart money. Quanto maior o fundo, menos smart ele é. No sentido de que, assim, quando você já está, por exemplo, sei lá, uma série C, você já está levantando muito dinheiro. A verdade é que a sua empresa já é tão robusta, já tem diretoria robusta, já tem, assim, que o impacto que o investidor pode trazer para o seu negócio já é muito menor. Porque as engrenagens Ali já mais estão funcionando. pela injeção mesmo de... E assim, eventualmente ele pode abrir uma porta ou outra, pode, mas assim, é que quando você está no Série C, a sua empresa já está faturando, sei lá, centenas de milhões. Então, você já tem portas abertas em quase todo lugar. Entendi. Se você quiser, quero sentar com fulano, assim, com poucos pontos de contato, você chega lá. Entendi. Então, já não é mais tão valioso assim. Agora, no começo, o Smart Money é desproporcional, porque você está muito pequeno ainda, então você não consegue acessar certas coisas. Você quer falar com o dono de uma grande ótica tal, daí você fica travado ali. Aí, então, nesse caso faz muito sentido. Por exemplo, Smart Money no setor de ótica. Mas para investidor, menos. O que eu olho mais em investidor é o seguinte. Vou ser bem brutal facts, assim, é como ele não te atrapalha. Você está pensando em como ele te ajuda. Mas o principal é como ele não te atrapalha. Uma das coisas tem fundo que pede muita governança. E eu particularmente acho que é errado isso. Por quê? Você ainda é pequeno. Você não pode colocar a governança do Itaú para rodar na sua empresa. Senão você trava. Você vai gastar muito dinheiro, burocratiza, vai ficar devagar, só tiro no pé. Alguns fundos vão nessa direção. São poucos, mas vão nessa direção. Então é um que eu já tomo cuidado. A outra coisa tem a ver com querer criar reportes, disciplinas, tal, desnecessárias. Que é um pouco na linha da governança, mas sei lá, o cara quer fazer reunião, por exemplo, de conselho semanal. Não existe isso, mas eu já vi gente falando sobre. Então, é como ele não... Ele precisa ficar ali disponível, mas não ficar criando rituais desnecessários. E daí onde que ele mais agrega? Na minha visão, é menos em networking, mais em estratégia. Como? Imagina que o fundo ele já viu de dentro
centenas de empresas funcionarem e dar errado. Uhum. Então, ele consegue ver indícios de que a sua empresa está indo para o abismo ou de que a sua empresa está indo para o céu. Ela consegue ter uma sensibilidade muito grande. Aí o que acontece? Ela pode, então, te ajudar a redefinir alguns detalhes estratégicos que são muito importantes para o seu destino. Vou dar um exemplo para ser bem tangível aqui. O seu negócio é inevitável que você se pergunte: eu fico no nicho de ótica e faço mais coisas para esse setor, ou seja, fico vertical, ou eu abro para outro setor? Todo dia. Assim, é típica pergunta que você vai fazer até você vender a empresa. E é a típica coisa que um investidor pode te ajudar muito. Por quê? Ele pode te antecipar o que aconteceu com as empresas que ficaram verticais e as que ficaram horizontais. Uhum. Inclusive do ponto de vista de valuation. Ó, as empresas que ficaram nichadas, elas dominaram o mercado, elas têm margem melhor, logo os múltiplos são melhores. As que horizontalizaram, elas começaram a entrar no oceano vermelho, com isso as margens se reduzem e o valuation eventualmente, os múltiplos de valuation reduzem. Então, é como se o fundo ele pode evitar que você faça besteiras sob uma perspectiva de destruir valor do seu negócio. Entendi. Porque no fundo é assim, o que é claro que tem a ver com você tem que olhar para sua missão, o que você tem como propósito com a empresa e tudo mais. Só que o fundo consegue te dizer quais decisões vão te dar mais dinheiro e menos dinheiro. Essa é a especialidade dele. E dá um bom fundo, ele consegue te dar uma boa direção. Uhum. E aí só um cuidado que tem alguns fundos que eles são meio esquizofrênicos. Então é capaz de hoje ele falar faça isso e amanhã ele fala faça aquilo. E uma empresa você não consegue dar um cavalo de pau nela num dia. Imagina o cara falar assim, não, vamos fazer vertical para ótica. Daí amanhã, não, peraí, vamos abrir para geral. Pessoal, pensando bem, vamos focar para ótica. Essa falta de clareza de alguns fundos faz com que eles fiquem meio sambando. E o pior, ele samba quando? No primeiro sinal de problema. Então imagina, você está crescendo, está indo bem, lá, botando X clientes, sua curva está bonita. Daí você engasgou. Em dado momento você está com dificuldade de crescer. É normal essas dificuldades de crescimento. Tem a ver até com o que eu falei lá do profissional. Você vai precisar de um profissional mais robusto para continuar crescendo. Uhum. Só que se você não, se o fundo, né, se amedrontar nessa hora e ficar, putz, travou o negócio, ele vai falar, cara, vamos abrir para todos os setores. Então, o que eu percebi de conviver com fundos é os mais bravos, diante da crise, eles mantêm a calma e o foco na estratégia que tinha sido combinada. Uhum. Ele não muda o plano porque teve Conforme o vento. um engasgo. Porque vai ter. Assim, dentro do gringo a gente crescia, engasgava, daí tinha que tirar um coelho da cartola. Daí crescia, daí engasgava, daí tinha que tirar outro coelho da cartola. E em geral o coelho é alguém que a gente contratava. O coelho não era literalmente um coelho, era uma pessoa. Então a gente colocava alguém com uma experiência acima e ela instalava. Então, inclusive, até respondendo a questão que você falou assim, como fazer para crescer? Se a sua curva de crescimento estiver boa, na prática mesmo, é só continuar fazendo o que você faz. Continuar. Agora, se você quiser aumentar a inclinação da curva, vender mais, ou se você travar, aí você precisa olhar com carinho e trazer um talento novo para dentro do time, para somar. Entendi. E eu não tô falando de substituir gente não, tá? Porque o time que te trouxe até aqui, ele vai continuar. Você vai precisar aumentar seu time, daí eventualmente você traz alguém para liderar algumas pessoas. Né? Uhum. Legal. Ô, Juliana, deixa eu te perguntar, você como investidor, né, você tem uma visão muito mais apurada aí. O que você precisaria ver na Social Zap, né, para falar assim, pô, não, isso aqui é um negócio que eu investiria. Que tipo de métrica, de atitude, de processo, o que te faria, pô, desejar investir numa empresa que nem a Social? São 3 pontos principais. Que eu aprendi muito com investidores profissionais isso. Um deles é qual é o tamanho do seu mercado. E o seu mercado, assim, pelas informações que eu tenho, ele tende a ser um mercado tão bom quanto o de pet, por exemplo, do mercado pet, que é um mercado multibilionário, logo cabe uma empresa grande lá dentro. Então esse é um ponto. Senão eu até falaria para ti, puta, nichar nesse mercado vai ser ruim. Mas como você nichou num mercado bom, eu ficaria nele.
Segundo lugar, os sinais de tração. Pô, você conseguiu chegar em 300 óticas. Isso não é nada... é bem relevante para a fase que você está e tudo mais. Então, o que eu olharia? A curva de crescimento. Aí volta no item anterior. Essa é a sua curva, você está conseguindo manter ela crescente ou se você está engasgando nela. E não que isso inviabilize investimento, mas pode significar que você está saturando seu modelo de crescimento e tem que partir para outro com pessoas mais robustas. Mas a curva de crescimento é a segunda coisa. E a terceira são os fundadores. Então, o tamanho do mercado, o seu é grande. A curva de crescimento é o quanto vocês estão conseguindo manter ela. E a última é os fundadores. Daí, quem são as pessoas por trás do negócio? Porque, no fundo, você ainda vai ter que mudar o seu produto, você ainda vai ter que tomar decisões críticas no seu negócio e a qualidade da empresa vai depender das suas decisões. É claro que apoiado por fundos, por investidores, conselheiros, mentores, mas essencialmente a qualidade dos fundadores é que vai determinar a qualidade da empresa. E aí até uma coisa que eu sempre falo bastante nas minhas palestras, né? Assim, o teto da empresa é o fundador. E daí o que você precisa fazer é trabalhar para que você expanda esse teto. Como? Se capacitando, sendo mentoreado por alguém, estudando, trazendo gente que sabe o que você não sabe, porque ao trabalhar ao lado dela você aprende um monte de coisa. Então é como que você, enquanto fundador, expande as suas capacidades. Mas, assim, no geral do que eu vi, Luiz, você está no caminho certo, cara. Você tem muitos elementos positivos e provavelmente, conversando com fundos, você encontraria fundos interessados. Tá? Bem provável. Não, legal. Uma das coisas que, acho que você até já respondeu, uma das coisas, assim, que a gente... nós somos em 4 sócios, né? Eu tenho um full... eu saí do serviço público, nem contei minha história aqui rapidinho, mas eu saí do serviço público para focar 100% na empresa, né, na Social Zap. Então, um dos meus sócios é dono de ótica, né? Eu venho de uma experiência de marketing e vendas ali de 8 anos também. Eu tenho um sócio de tecnologia e um outro que é 100% comercial. Então, a gente, né, acredita muito na empresa, estamos dando o nosso full ali, nosso all-in. E é isso que eu queria, né, assim, ouvir de você, né? O que realmente a gente está fazendo e que faz sentido para a gente agora botar gasolina mesmo, botar gasolina na fogueira para crescer, não só em termos quantitativos, né, mas em velocidade também. Eu sinto que a gente, às vezes, ainda não é muito fluido assim, esse crescimento, né? Apesar da curva. A gente teve um movimento interessante que foi, a gente saiu de um modelo mais de serviço, Juliano, para um modelo mais de ferramenta. Aqui, ó. Pô, falei que eu ia ser o primeiro, cara. Começou a dispersar aqui, pessoal. Começou a ir para a lua, volta. Boa. Não, mas eu tô falando assim, enfim, a gente tinha uma curva de crescimento e a gente decidiu focar mais em tecnologia do que em serviço, né? E aí agora então a nossa curva deu uma estabilizada e agora a gente está retomando o fôlego para poder continuar crescendo. Luiz, dá um último recado aí pro pessoal e fala também a sua rede social, cara, para a galera seguir a sua... A empresa é socialzap.com.br, @socialzap.com.br. E o meu é o Luiz Baca, @, Luiz Baca. Dá um último recado aí, Luiz, pro pessoal. Cara, eu acho que o meu último recado é esteja perto de pessoas que agregam na sua vida, continue sendo generoso, agregando na vida das pessoas e as coisas acontecem. Pô, parabéns pela frase. Terminou bem, hein? Tem como, pô, depois de uma lambança, né, meu? Juiz, tem como voltar. Juiz, prazer enorme. Parabéns. Obrigado, irmão. Tamo junto. Valeu mesmo. Tirar uma foto aqui. Vamos.